Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos fazer contato agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, ontem saiu uma análise da OCDE dizendo que o Brasil é a única grande economia que está em desaceleração em 2021, que é inclusive uma análise que se soma a outras, como a da própria pesquisa Focus do Banco Central, que aumentou a projeção de inflação para o ano e também diminuiu a projeção para o crescimento do PIB. Como é que você vê essa nova análise agora da OCDE em relação à economia brasileira, Fausto? Bem, Glauco, a OCDE ela monitora um conjunto de indicadores de um conjunto bastante grande de nações, em especial as nações desenvolvidas e em desenvolvimento, e que de alguma forma vai indicando que a gente vai sentindo, né, na nossa economia. O Brasil foi um dos países que lidou pior com a questão da pandemia, optou por uma ideia de imunização de rebanho que claramente não deu certo, como os especialistas já avaliavam lá atrás, ou seja, a gente ainda está num nível de pandemia muito acelerado. Vamos lembrar aí que ontem a gente passou de novo a casa dos 3 mil mortos num dia. O sistema de saúde está, de certo modo, comprometido, né? Ele já está todo colapsando em várias regiões, em vários estados, e inevitavelmente o que a gente assiste é que as medidas as medidas locais, né, de tentativa de contenção significam o tempo todo você ter que ampliar o isolamento, restringir a atividade econômica, e isso não se resolve. E ao não se resolver, é inevitável que a gente assista aí uma economia que não tem perspectiva, porque de fato você não sabe para onde vai, você não sabe o que vai acontecer no próximo período. E de alguma forma isso inviabiliza investimento, isso inviabiliza a retomada da atividade econômica de maneira mais pujante. O que os indicadores mostram? Os indicadores mostram que os países que melhor lidaram com a pandemia são aqueles que têm projeção de maior crescimento. E também mostra que os programas vinculados ao Estado e a indução do Estado do ponto de vista do desenvolvimento é o que vai e está puxando a economia em vários lugares do mundo. Os países que melhor lidaram com essas duas questões, de um lado a pandemia e de outro com o Estado entrando para reativar a própria economia, são aqueles que estão com projeções de maior crescimento. Vale a pena ressaltar o fato da gente, de certo modo, compreender um pouco como é que essa relação entre pandemia e economia ela está colocada. É claro que o que a gente tem assistido nos diversos países do mundo é que, como ano passado a gente teve uma retração muito grande da economia, existe até um efeito estatístico que a economia ela vai voltando, né, para a sua relativa normalidade, então isso puxa os números em geral. Mas para você conseguir compreender o passo seguinte, que é de fato os países voltarem a crescer, o impulso econômico tem que ser muito maior. O Brasil está nesse grupo de países e, de certo modo, não consegue nem repor as perdas da sua economia em relação ao ano passado, que foi um ano aí basicamente dominado pela Covid, dominado pela questão pandêmica. Como a gente não supera, nós já estamos chegando aí quase no meados do quarto mês do ano, terminando aí o quarto trimestre, e o Brasil continua como se a gente estivesse em 2020, só que com um agravante, né? Sem nenhuma das ferramentas que foi criada pelo Congresso Nacional em relação ao apoio às pessoas, às famílias, a manutenção do emprego, o apoio às empresas. Quer dizer, o Brasil, de novo, ele está atrasado nas suas políticas e, de alguma forma, muito atrasado em relação ao controle da pandemia e vacinação. E quando a gente verifica aqui, né, as projeções dos países aqui, do crescimento do PIB, enfim, da própria economia, Fausto, fica bem evidente, né, essa falsa dicotomia que se impôs aqui no Brasil entre salvar vidas e a própria saúde econômica, né, porque são países como Canadá, França, Japão, Alemanha, Itália, Reino Unido, Estados Unidos, China,
Rússia, que conseguiram controlar a pandemia. O único país que pode ser comparado ao Brasil em termos de descontrole, mas ainda assim num nível bem menos pior que o do Brasil, é a Índia, que quando a gente vê aqui o número diário de mortes, né, a maior média móvel por milhão é do Brasil. Hoje a Índia fica em 6º lugar no ranking, mas ainda assim a Índia tem uma particularidade, né, porque nessa pandemia ela passou a ser muito demandada por conta da sua própria produção, inclusive de insumos para vacinas, né? É um país muito forte em termos de ciência e tecnologia e também na fabricação ali dos produtos necessários para a indústria farmacêutica, tanto para vacinação quanto também para medicamentos, assim como a China. E isso também desnuda um pouco a situação do Brasil. Nós fomos pegos nessa pandemia, né? Não soubemos, o governo não soube lidar com a crise sanitária e também a indústria se mostrou bastante desprotegida, né? Sem condições de ter uma reação à altura e também aí, enfim, comprometendo a própria retomada da atividade econômica. A pandemia também acabou desnudando isso, né, Fausto? Toda a fragilidade da economia brasileira que foi sendo depauperada aí ao longo, principalmente dos últimos anos. Sim, sem dúvida, e principalmente a nossa incapacidade de fazer investimentos em pesquisa e tecnologia. Chama a atenção o Brasil ter dificuldade no começo ali, nos meandros da pandemia, de produção de máscara, né? Algo relativamente simples e que nós não tínhamos condição de produzir no Brasil. Nós tivemos que fazer uma aceleração de vários sistemas aí produtivos para conseguir minimamente dar conta de algo muito elementar. Com relação à química fina, a gente já sabe há bastante tempo, a China e a Índia são referências aí hoje nessa produção, em especial aí na produção de fármacos, etc. E na outra ponta a gente tem um país que tem basicamente 2 fábricas de vacinação só de vacinas no Brasil, que são fábricas estatais, né? Sejam aqui em São Paulo, ligado ao Butantan, e a outra no Rio de Janeiro, ligada à Fiocruz. O Brasil, de certo modo, abandonou um investimento muito mais efetivo na indústria química, na indústria de fármacos. Predomina claramente uma relação ali, uma prioridade do mercado em relação ao setor agroexportador. Então, a gente tem muito mais fábricas de vacinas de bovinos do que de humanos, né? O setor privado não tem fábrica de vacinas de humanos, a gente importa basicamente tudo isso. E quando, de certo modo, esses diversos processos foram altamente demandados, você não tinha como responder. E nós estamos respondendo de maneira bastante atrasada nesse momento. A gente percebe o dilema que a gente está vendo agora no provimento, inclusive de oxigênio, algo também de produção relativamente tranquila, mas que nesse momento começa a mostrar a questão dos insumos aí para os diversos tipos de insumos médicos vinculados aí à UTI, e tudo isso vai mostrando como que a nossa indústria, de certo modo, ela foi desorganizando nos últimos períodos, e esse processo de desorganização da indústria, de perda de elos de cadeias importantes, de certo modo apareceram aí na pandemia. Isso também tem a ver com o nosso processo aí de desindustrialização que a gente veio assistindo e que de alguma forma a pandemia colocou a nu. Chama atenção agora em relação aos números de 2021, o fato da indústria, apesar de ter vindo crescendo aí no segundo semestre do ano passado, já nesse primeiro semestre ela começa a mostrar, e também a questão da pandemia começa a atrapalhar a sua produção, então ela também começa a reduzir a sua produção. Tudo isso está, de certo modo, vinculado, né? Tudo isso está marcado ali por uma opção de simplesmente separar aí, né? Colocar como se a economia e a vida das pessoas estivessem em concorrência, quando está ficando muito claro que o que de fato está como prioridade em qualquer lugar do mundo é a vida, e sendo a vida a prioridade, você equacionando a pandemia, você lidaria melhor com a economia. O governo, de certo modo, abre mão disso, e ao abrir mão disso a gente está claramente aí sem nenhuma estratégia de crescimento econômico, e acredita basicamente que se deixar o fazer, as coisas vão acontecer, e está muito claro que isso não é verdade, né? Você não ter uma articulação nacional tem alterado decisivamente a decisão dos investimentos, e a decisão dos investimentos altera o resultado final da economia do Brasil em geral. A gente espera que esse debate se abra, ele precisa se abrir muito rapidamente. A gente precisa iniciar o controle da pandemia o mais urgente possível, e na outra ponta a gente tem um projeto de nação que de alguma forma induza
alterações na nossa lógica de produção e que, de alguma forma, a gente traga para o Brasil produções importantes, amplie o investimento em pesquisa e tecnologia e que, de alguma forma, a gente preserve os espaços que a gente ainda tem de pesquisa e tecnologia. O atual governo tem desmontado o nosso Sistema Nacional de Inovação, tem desmontado as grandes universidades, tem retirado dinheiro, e toda essa discussão da crise fiscal, de certo modo, tende a agravar isso. E ao agravar isso, o nosso vale ali em relação aos países que mais investem está se ampliando, e a nossa dependência aí de uma economia basicamente agroexportadora vem aumentando. E ainda chegou a haver ali no início da pandemia uma discussão a respeito da reconversão industrial, do redirecionamento dos esforços do setor justamente para suprir coisas como, por exemplo, equipamentos de proteção individual, que ali no começo da pandemia, inclusive, infelizmente, a falta acabou vitimando diversos profissionais da saúde. Também a questão, por exemplo, poderia ser útil na produção ali de cilindros de oxigênio e mesmo, inclusive, de insumos, né? Tanto para medicamentos quanto para vacinas, mas isso acabou não sendo feito, né? Teria sido bom tanto para a saúde quanto para a economia também, Fausto. Até porque o processo de reconversão industrial, ele é um processo lento, né? Assim, primeiro que tem que ter uma opção muito clara para isso, tem que ter financiamento, tem que ter um olhar. O que a gente viu foram ações emergenciais, foram importantes, né? Ninguém nega isso, elas foram importantes, uma ação aqui, uma ação ali, em especial nas alas de manutenção de equipamentos médicos e tal. Mas do ponto de vista de você, de fato, reconverter, ou seja, de fato, você sair de uma indústria que estava produzindo algo que está em decadência e entrar num setor que está demandando, como, por exemplo, o setor de saúde, é algo que não foi de fato colocado. Isso tem a ver, claramente, com uma falta de política industrial, com uma falta de política do atual governo em sinalizar também os investimentos e apoiá-los, né? E nesse caso específico, a gente sabe que as compras públicas vinculadas ao SUS e etc. são incentivos bastante importantes, né? E de alguma forma tudo isso foi saindo aí pelos nossos dedos e chegamos aí já um ano depois da pandemia sem nenhuma alteração significativa. Nós, de certo modo, estamos como estávamos antes. A diferença é que a gente conhece um pouco mais agora a questão da pandemia, as necessidades de como fazer o seu enfrentamento. Mas a negação disso também atrapalha muito, porque, de certo modo, você tem um discurso do governo federal que destoa do discurso dos governadores e que, de alguma forma, a gente ainda está muito limitado. Vamos olhar, né? Se a gente pegar, por exemplo, a questão da vacinação, está muito claro que a gente chegou muito atrasado em relação à compra das vacinas. Basicamente a vacina chinesa, a Coronavac, é a principal referência, né? Mais de 80% das vacinas que estão sendo aplicadas no Brasil estão sendo produzidas aqui pelo Butantan em São Paulo por uma opção do governo do estado que foi uma opção diferente, mas é uma opção bastante limitada, porque a gente sabe da dificuldade quando uma ou duas fábricas só tem que produzir vacina para uma população de 200 milhões de habitantes, ou seja, a gente está num daqueles momentos bastante complicados que a gente precisa resolver a questão da pandemia, mas ao mesmo tempo a própria pandemia ela escancarou todas as nossas deficiências, em especial a forma como o atual governo, de certo modo, não tem política para quase nada, né? Não tem política nem para a pandemia, muito menos uma política de organização e priorização de uma indústria nacional. Isso basicamente é a fé no mercado, e que claramente o mercado é isso. O mercado vai produzir vacina para gado, mas não vai produzir vacina para humanos. Fausto, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima, Glauco. Bom dia a todos novamente. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.